Olá, bom dia, bem-vindos ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui durante toda a semana. O canal Tarefeiros inclui uma programação, vídeos novos, vários conteúdos, palestras, evangelho. Então, dá uma acessada. É um prazer você estar aqui. Compartilha, se inscreva no canal e vamos para o vídeo de hoje. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está lá na Rua Barão de Penedo, 182. É muito importante que, se você tiver alguma dúvida, querer agendar o seu atendimento ou informações sobre os atendimentos que a casa oferece, dá uma ligadinha. O telefone aparece sempre no vídeo, tá bom? Então dá uma ligadinha lá que as meninas vão informar direitinho para você o que você precisa e esclarecer as suas dúvidas, tá? E o vídeo de hoje a gente vai falar como encontrar a sua proteção. Como está a sua proteção, hein? Os seus escudos de proteção, como está a sua aura, o que ela está emanando, qual as suas defesas mentais, emocionais e espirituais que você está utilizando, né? Esse como encontrar essa proteção, essa força interior para enfrentar os desafios da nossa existência, porque sempre acontece aqueles desafios que às vezes a gente não entende, às vezes a gente se revolta, às vezes nós não conseguimos lidar com equilíbrio, né? Porque muitas vezes nos falta maturidade ou discernimento. E daí as coisas passam, você fala, nossa, eu sofri tanto por isso. Quando você para e reflete um pouquinho mais, quando a sua cabeça entra nos eixos, ou quando você superou a situação, você fala, como eu sofri tanto por algo desta forma, não é? Bom, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos explorar um pouquinho sobre como criar escudos de proteção, né, durante a nossa jornada. E eu queria falar do primeiro escudo que a gente poderia discutir, é o da compreensão da imortalidade, né? Muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados pelos desafios da vida, mas é importante lembrar o quê? Que estamos aqui para evoluir, né? Ninguém nasceu sabendo, nós estamos aprendendo na nossa jornada e não fomos feitos para essa jornada para sofrer. O que acontece muitas vezes é que, quando você tem o conhecimento, que você levanta esse escudo de conhecimento da imortalidade, você fala que está tudo certo, né? Eu estou aprendendo, eu vou fazer o que eu sei, como eu sei, mas no meu melhor, né? Ninguém faz, eu acredito, que ninguém, e eu sempre falo isso, que ninguém fala assim, eu vou fazer isso ou vou ter determinada atitude porque eu quero me ferrar na vida, né? A gente faz querendo acertar. Às vezes falta conhecimento, falta amadurecimento. E isso vai vir através do que a gente chama de supostos erros, que eu falo que são aprendizados. Às vezes, uns aprendizados mais difíceis, né? Porque a gente, às vezes, é inflexível na nossa existência. E falando em flexível, um outro escudo que a gente pode é, reforçar na nossa existência é da nossa flexibilidade, por exemplo. Então, você sabe que está tudo certo, que você está evoluindo, que você está crescendo, que você está aprendendo na tua existência. Ah, mas para que você tenha melhor aprendizado, você tem que ser uma pessoa mais flexível, né? O seu escudo da flexibilidade, como tá? Você é flexível com as pessoas? Você é flexível com você? Porque não adianta falar assim, eu sou flexível em relação às outras pessoas, em relação ao meu trabalho, mas eu me martirizo, sou totalmente inflexível comigo, né? E daí vem os problemas de coluna, vem os problemas digestivos e por aí por diante, porque você baixa o seu escudo da flexibilidade, né? De ter calma, de ter criatividade.
de ver que, olha, não deu para ser assim, vamos tentar de um outro jeito, né? Não está acontecendo dessa forma que às vezes a gente cria uns padrões assim estritamente limitados, né? Se não for assim, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Se eu não fizer dessa forma, não vai estar certo. Se a outra pessoa não fizer do jeito que eu quero, ela não serve, ou ela é burra, ou ela é assim, ou eu não gosto dela. E isso é baixar o seu escudo da flexibilidade. Quando você consegue ser mais flexível, mesmo nos desafios inesperados, nós conseguimos nos fortalecer, ou seja, nos adaptar, nos ajustar, ver assim, olha, não deu certo dessa, vamos construir aqui um pouquinho, mudar ali, vamos rever isso daqui e ir fazendo os ajustes. E um outro escudo que eu vou falar também e deixar para o Carlos e para o Ronaldo discorrer melhor é o da nossa paciência. Bom, esse acho que não sei para você, mas para mim é um dos mais difíceis, né? Assim, a gente sempre fala, falar da paciência é muito fácil, é muito bonito. Praticar ela, no meu caso, é um pouquinho mais complicado. Eu não sei no seu. Então escreve aí nos seus comentários como que é a sua prática da paciência diária, né? Mas é um estudo extremamente importante, né? Porque se a gente pensa assim como a semente ela precisa de um tempo para brotar, pensa quanto tempo demora para uma semente brotar e ela virar árvore, crescer, dar frutos. Assim também nós precisamos nos permitir que as coisas se desenvolvam no seu próprio tempo, que as outras pessoas se desenvolvam no próprio tempo delas. Eu sempre escuto uma frase, e eu falo também que na paciência e na questão do tempo, existe muito do amor que Jesus pregava. Por quê? Porque o amor, às vezes, é você respeitar o tempo do outro. Você vê que o tempo do outro é diferente do seu tempo, muito diferente, e mesmo assim você respeitar, você amar ele incondicionalmente, né? Daqueles momentos que a gente lembra assim, quando a gente é muito jovem, a gente é muito ansioso e tem muita pressa, mas você consegue como espírito juvenil, ansioso, dar uma paradinha e esperar aqueles que já têm uma certa idade para que eles possam te acompanhar. Então, isso vale a reflexão, né? De como a gente pode ampliar os nossos escudos para que nós não, quando o percalço vir, a gente ter a sabedoria de usá-los para a nossa proteção, para o nosso aprendizado, inclusive. Bom, é isso que eu tinha para falar um pouquinho. Eu vou passar para o Carlos, que ele vai explicar melhor para vocês, tá bom? Dos escudos. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo, pessoal que nos assiste. Bom, primeiro eu vou começar propondo uma inversão de valores, né? Já que a gente trata muito melhor as coisas depois de um tempo, depois de entender melhor, depois que ela acaba, por que que a gente não começa pelo fim, né? Vamos inverter. Vamos começar os problemas com a nossa calma, que aparece 3 meses depois, quando você se acha um tonto por ter valorizado aquilo, por ter dado muito peso a uma opinião que nem era relevante, ou por uma situação que, na verdade, não te fazia diferença, era puro ego, né? Uma questão de marcar. Aí você falou dos 3 escudos, e eles estão intrinsecamente ligados, né? Porque não tem como ter, eu não vejo como a gente não desenvolver paciência se a gente não admitir que vamos ter mais de uma vida, porque às vezes a vida é curta, né? Ah, e não tem como desenvolver flexibilidade também se não tiver mais de uma vida. Essas coisas, para mim, elas estão muito ligadas.
elas puxam uma outra, né? Bacana, pode ter pessoas extremamente capazes que desenvolvam flexibilidade numa única existência, desenvolvam paciência numa última existência, numa única existência, né? Mas eu acho que elas ficam muito ligadas com a questão da gente ter mais de uma oportunidade, né? Nessa eu não consegui, na outra eu vou conseguir, nessa todos nós já fomos muito mais inflexíveis do que somos hoje. Mas é engraçado, né? Eu olho muito e vou voltar um pouquinho nessa questão de começar pelo fim, né? Porque, por mais que a emoção seja emoção e a razão seja razão, eu acredito muito no conhecimento e no treinamento que as situações que a gente vive deveriam trazer para a nossa alma. E muitas vezes não trazem, né? Porque eu ainda falei isso na quarta-feira, na palestra da desobsessão individual, na quarta tarde. Como a gente se permite ser irritado, né? Existem aquelas pessoas que você já sabe que te irritam, seja dessa vida, de outra, de um comportamento natural. Você sabe o que a pessoa vai falar, a hora que ela vai te ligar e o que ela vai dizer. E ela te irrita do mesmo jeito, 10 vezes seguidas. Né? Onde está o domínio? Onde está a flexibilidade? Onde está a paciência? Você já sabe. Você já sabe o que vem e você permite que a pessoa te tire do eixo, te irrite, te desestabilize, baixe as tuas frequências. Então, por que será que a gente não consegue aprender? Né? Por que será que a gente não consegue colocar em, em uso isso? Né? E nos é difícil, eu não estou colocando aqui a gente em lugar diferente de ninguém que nos ouve, mas as coisas se repetem, né? Ah, nós vamos melhorando, mas a gente parece que não consegue chegar. E muitas vezes, apesar de estar com o escudo, não levanta esse escudo, não usa esse escudo, né? É como se a gente perdesse esse escudo mediante as coisas que algumas são imprevisíveis, sim, mas ainda insisto em dizer que elas são imprevisíveis enquanto conteúdo, não enquanto forma. A forma se repete. O conteúdo talvez te desafie mais ou menos tenha algo que você, uma situação que você já conseguiu superar, e aí aparece uma situação nova que lhe é nova, porém o formato é igual. E mesmo assim a gente perece ainda, né? A gente fica em dificuldade. Então, sei lá, acho que a gente tem que treinar mais com esses escudos, né? Além de desenvolvê-los, né? Treinar bem paciência, flexibilidade, trazer de verdade a questão da imortalidade da alma para ser mais transcendental, transcendente do que ela é hoje, porque apesar de a gente saber, a gente ainda está preso na matéria e está normal estar preso na matéria. Mas a gente ainda derrapa, nós derrapamos, nós não conseguimos usar esses três escudos e alguns outros mais, porque eu já vou passar para o Ronaldo e eu tenho certeza que ele vai abordar evangelho no lar, fazer o bem, caridade e outros que te cercam de além de escudo, você forma um exército do bem. Não é assim, meu amigo? Ô, Carlão, sim. Eu não estava preparado para já receber essa sua incumbência aqui, né? Mas show, com certeza, né? Então, pessoal, bom dia novamente para todos vocês, né? Que nos ouvem e nos assistem. Às vezes a gente só põe, fica ouvindo ali, não está nos vendo. É, a conversa de hoje, né, do escudo, o professor falando, e obviamente eu vou refletindo tudo, né? A mente não para, né? Nesses momentos, né? O que me veio, até para a gente, nós falamos um pouquinho antes, mas o que me veio muito, talvez para agregar um pouquinho mais o que vocês falaram, né, muito da flexibilidade, da paciência, o escudo, e talvez eu vou falar aqui por mim, pelo aprendizado que a gente vai ter no decorrer da vida,
né? Se a gente for observar aqui, talvez pela a idade, talvez seja algo importante, né? Para a gente ouvir os mais velhos, ouvir os que mais tiveram experiências, vamos dizer assim, né? Estou falando mais para o Carlos aqui, menos para o Fábio, né? Mas que a vida nos coloca no dia a dia para que a gente comece a entender um pouquinho melhor ela, né? Então, é mais ou menos assim. Talvez na minha época, eu vou falar eu dos tarefeiros, né? Só para ter um ponto de partida. Há 25 anos atrás, né? Talvez o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar, as minhas dificuldades, os meus problemas, o como eu resolvia ou como eu os tratava, era muito mais difícil, talvez, como hoje, né? E o que que mudou de lá para cá, para que eu tenha falar para vocês que hoje está melhor? Eu citei, por exemplo, os tarefeiros, né, que é um ponto de mudança, de divergência, que muda na minha vida, né, particularmente, porque eu começo a seguir uma doutrina, eu começo a ter conhecimento. Então, o ponto que eu ia colocar para vocês é o conhecimento. O conhecimento, nós estamos falando de escudo, o conhecimento ele blinda, né? Não o conhecimento acadêmico. Eu vou conhecimento acadêmico. Se eu tiver a faculdade, se eu tiver, ele também ajuda, mas o conhecimento, que pode ser o conhecimento simplesmente da sua vida, como você lida com ela, como você se expressa com a sua vida. E nós sabemos que há situações que nós vamos ser melhores, né, na nossa vida. Situações de que, como eu me coloco para o meu semelhante, talvez vai ser uma forma que ele vai se colocar para comigo, que é mais ou menos, né, a lei onde eu jogo aquilo que eu coloco para o mundo, aquilo que eu coloco, né, para a vida me dá do outro lado. A gente fala muito da causa e efeito, né, da ação e reação. Esse eu acho que é um ponto importante para nós falarmos aqui no escudo, né, Carlos e Fábio, porque, na verdade, se eu for uma pessoa dura, difícil, né, falou isso aqui da paciência, mas que os meus relacionamentos eu não tenho a flexibilidade. Flexibilidade, às vezes, é envergar, né? Às vezes, lembra da árvore, né? Que tem, às vezes, uma tormenta enorme, a árvore fica ali, se flexibilizando a todo momento, passou a tormenta, ela volta novamente na posição dela. Ou seja, nós, muitas vezes, com o tempo, temos que perceber aquilo que é para nós, para que nós sejamos fortes e resistentes, vamos dizer assim, né? Mas com flexibilidade, né? Então, o convívio com as pessoas, o aceitar opiniões divergentes, né? Que às vezes não é o melhor do nosso, mas naquele momento talvez seja o melhor para que o ânimo das pessoas, para que as coisas se concluam, para que as coisas andem, para que as coisas fluam. Porque senão você fica parado muitas vezes num lugar tentando discutir um assunto, tentando discutir uma coisa que não vai levar a nada. Aí no final, tá bom, você está certo, ou eu estou certo, ou os dois estão errados. Então, o que é importante muitas vezes? Esse conhecimento da vida, como eu falei, essa maturidade, né? Eu estou pegando algumas palavras aqui da Doroteia na nossa conversa, essa maturidade, esse crescimento, essa visualização da vida, percepção, né? Que são palavras que não estão jogadas. Percebe como que é a vida. Como é que eu ajo e o que vem de volta, né? Como que a própria vida já me diz que existem alguns caminhos a seguirem, que a gente vai, e eu estou dizendo assim, que é o caminho do bem, né? O Carlos falou um pouquinho disso, que é o caminho do bem, que é o caminho da espiritualidade, que é o caminho do amor. O Fábio falou do amor. A gente fala de amor, parece que é uma palavra que está longe. Não, gente, tem que amar as pessoas, tem que respeitar as pessoas. Hoje nós estamos convivendo com pessoas, com grupos de pessoas totalmente diferentes do que nós vivíamos no passado. Aí voltando um pouquinho na questão do tempo, né? O Carlos talvez vai como, né? A gente vê tantas crianças, né, que têm aí situações diferentes de convívio, pensamentos, umas mais agitadas, outras menos agitadas, outras que vêm. Não, eu falo, nossa, na minha infância a coisa era de um padrãozinho, né? Parecia que era do padrão. Hoje não. São espíritos que vêm com energia, com luz, com amor, que nós temos que nos adaptar a tudo isso. Então, adaptar, eu acho que é uma palavra boa também no nossa questão de termos nossos escudos, né? Não é fazermos o que o outro quer, não é mais sermos mais flexíveis, perceber. Talvez eu tenha que mudar um pouquinho, sim, talvez eu tenha que mudar. Talvez eu tenha que colocar a minha palavra de forma diferente para que o outro compreenda melhor. Sabe explicar? Você explica de um jeito, não compreendeu. Explica de outro jeito, não compreendeu. Dá-se um exemplo, né? Talvez o exemplo, agora compreendi, né? Eu vou voltar, eu vou falar um pouquinho de Jesus daqui a pouquinho,
que eu acho que é um ponto aqui para a gente perceber, né, essa situação. Então, aqui, eu não queria me alongar muito, mas é perceber que nós, na nossa vida, nós evoluímos e essa evolução nos trouxe conhecimento, e esse conhecimento nos permite que nós possamos agir hoje de forma diferente e que nós aceitemos esse agir diferente. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu sempre falei alto na minha vida, porque a minha família sempre falou alto, eu falo, não, para mim, não, você pode começar a falar baixo. Você pode começar a falar com um tom melhor, né? É só querer, concorda? Então, é só querer. Ah, eu sempre fui assim. Como sempre foi assim? Né? Ah, eu sempre fui uma pessoa explosiva. Não, você não é sempre explosivo. Você pegou aquilo como sendo algo verdadeiro e bom para você e talvez não está te auxiliando. Talvez numa empresa que você trabalhe, às vezes a pessoa não vai bem, ou não melhora um cargo, ou às vezes até demitida. Por quê? Por comportamento. Nem só a entrega, né, de resultados é suficiente para se manter, às vezes, uma pessoa, porque o convívio às vezes fica pesado, o lugar não fica bom. Ah, não faça amizade. Por que você não faz amizades, né? Como que você lida com seus amigos? Como que essa troca, a amizade é uma troca, né? Como que é essa troca entre as pessoas? Então, eu acho que é um pouco disso, né, Fábio e Carlos aqui. Eu só queria só falar um pouquinho de Jesus aqui, né? Eu falei, outra situação, nós temos nossa limitação. Lembram disso? Somos seres em progressão, em crescimento. Tem uma escadinha aqui, nós estamos indo. Então, eu já estou limitado a um monte de situações, que daqui a pouquinho, algumas não têm mais limites para ela, conseguir passar, né? Isso é importante a gente perceber, que nós não vamos ser perfeitos. Ainda não, ser desperfeito, né? Como o Pai Celestial é perfeito, mas isso é futuro. Falar em Jesus, né? Falando em amor, falando em humildade, falar em Jesus. Jesus veio para servir. Olha que interessante, né? Jesus serviu. Essa semana, na quarta-feira também, Carlos, eu estive lá no CLF no final do dia, né? E no Evangelho, como tínhamos acabado de passar a Semana Santa, eu falei um pouco de Jesus. Quando pega a Semana Santa e fala de Jesus, pessoal, pega as coisas, não a crucificação, não a cruz, não o madeiro, né? Mas pegue o quê? Pegue o pão de Jesus, né? E eu sempre cito o lava-pés, né? Lava-pés é o momento que Jesus serve. Jesus fala, não, não, pera um pouquinho, eu que vou lavar o pé de vocês, não vai ser o serviçal, né? Então, são mudanças de atitudes que às vezes a gente acha que é pequena, mas é enorme, é grande, né? Então, mudar essas atitudes também. E por fim, aqui que eu falo de Jesus, Jesus, no último momento na sua cruz, quando a gente imaginava que ele não ia fazer mais nada, né? Já pregado, ele perdoou. Ele olhou para um que estava do seu lado ali, esse olhou para ele, aquele reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus, o enviado, e Jesus falou: Te perdoo, nem sei o que ele fez, né? Eu te perdoo. Nós não sabemos, Jesus sabia, obviamente, né? E ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Então, assim, o perdão, né? Então, o brindar talvez seja a flexibilidade, o entendimento, o amor da vida, né? Percebemos como que é essa vida, para que a gente consiga, né, com essas facetas, com esses detalhes, sermos pessoas melhores e vivermos melhores. Os Carlos falou, o problema vão vir, a dificuldade vão vir, vão, não tem jeito. Como lidar? Como sair das situações, né? Eu acho que é um pouquinho disso, Fábio e Carlão, que eu tenho para falar para vocês. É isso aí, Ronaldo. Bom, é, acho que deu para refletir um pouquinho, e daí eu lembrei, enquanto você estava falando aqui, tem na filosofia, as pessoas sempre falam para voltar a contar alguma história, alguma coisa. Na filosofia, na parte do estoicismo, então, o Epiteto fala de uma das virtudes para alcançar a ataraxia, que seria a tranquilidade da alma, reside na capacidade de você aceitar a vida como ela é, né? A paciência está em aceitar a vida como ela é. E muitas vezes a gente não aceita, porque nós criamos ilusões e a vida é o que ela é. Ela oferece o que está, só que muitas vezes a gente, na nossa ilusão, queria que fosse diferente, queria que fosse de outra forma. Quantas vezes nós já fomos adolescentes e falamos assim, eu queria estar em outra família, eu queria estar de outra forma. Só que não é. A vida é como ela tem que ser. E ela oferece, como o doutor Antônio já falou diversas vezes, exatamente o que nós precisamos aprender para fortalecer os nossos escudos, para nós crescermos, nós evoluirmos e nos conscientizarmos. Então, para concluir, eu quero que você
possa sempre se lembrar desses escudos, a compreensão da imortalidade, a paciência, a flexibilidade e a sua fé, para que eles possam ser assim a sua proteção diária nas situações de desafio, guiando você através da sua jornada, tá bom? Muito obrigado por você assistir, que esses escudos te acompanhem aí durante toda a tua existência, e que você fortaleça ele. E se ele estiver meio abaladinhos assim, se você estiver meio em desequilíbrio, se sentindo menos fortalecido, dá um pulinho lá na Casa dos Tarefeiros, que a gente vai te ajudar a dar uma fortalecida nesses escudos, tá? Ou então vai te ajudar a você a se lembrar do poder que você tem perante a sua existência, tá bom? Fica com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. Tem prece, hein? Senhor, que habitas os recônditos do universo, mistério que permeia os céus e a terra, me envolvas com tua luz e o teu verso, reveste a minha alma com escudos de paciência. Dá-me, Senhor, a sabedoria para compreender os mistérios que a vida oferece. Concede-me o dom do discernimento, para que os meus passos percorram os caminhos certos. Coloca o brilho da fé no meu olhar e que eu saiba distinguir entre a luz e a escuridão. Infunde em minha alma, nas fibras do meu ser, a atitude que transforma, a coragem de ser o protagonista da minha própria história. Concede-me a paz que tanto anseio, dá-me abrigo sob tuas asas, e que hoje e sempre eu possa ser instrumento da tua paz e do teu amor. Graças a Deus.